Eu vou contar uma coisa pra vocês que pra muitos podem ser besteira. Foi uma coisa assim tão pequena, mas que trouxe um significado assim muito grande. Ontem eu coloquei meu colar pra poder ir trabalhar, né? E coloquei, fui trabalhar normal. Porém, quando foi à noite que eu cheguei do trabalho, eu fui tirar o colar e eu percebi que eu não tava com o colar. E como tá frio e tal, com muita blusa, né? Geralmente eu sempre deixo por cima da blusa. E eu percebi que não tava o colar. E eu comecei a querer me desesperar. E aí eu pensei, tem certeza mesmo que você colocou o colar? Aí eu fui olhar onde sempre eu guardo. E eu vi que realmente eu tinha colocado o colar. E eu procurei nos bolsos, mas não achei, não encontrei. E assim, sumiu. E assim, gente, o meu colar, ele tem um probleminha que ele, tipo, solta, sabe? Às vezes eu coloco ele, eu tenho que ver se ele realmente fechou. Porque o fecho dele, tipo, não fecha de primeira. Eu tenho sempre que olhar, porque às vezes solta, e no que solta, ó, tecnicamente ele cai, né? E aí, beleza, eu percebi que ele não tava comigo, né? Ou seja, que ele tinha caído, que eu tinha perdido. Só que aí, sumiu, e assim, gente, o meu colar, ele tem um probleminha que ele, tipo, solta, sabe? Às vezes eu coloco ele, eu tenho que ver se ele realmente fechou. Porque o fecho dele, tipo, não fecha de primeira. Eu tenho sempre que olhar, porque às vezes solta, e no que solta, ó, tecnicamente ele cai, né? E aí, beleza, eu percebi que ele não tava comigo, né? Ou seja, que ele tinha caído, que eu tinha perdido. Só que mesmo sumido, eu não me desesperei. Eu lembrei de uma coisa que a minha irmã me falou ontem mesmo, de manhã, antes disso acontecer, porque a gente tava falando de outro assunto e ela me falou desse jeito. Grazi, tudo que é nosso sempre encontra uma maneira de nos encontrar. E eu sempre me lembro, toda vez que eu perco alguma coisa, perco algo, alguém, eu sempre lembro que a minha mãe sempre falava uma frase também. Tudo que é nosso, demora o tempo que for, ele volta até nós. Mesmo que vá pra longe, mesmo, enfim, ele volta até nós. E daí eu lembrei dessas duas frases e falei, ah, tá bom, é um colar, eu gostava muito dele, mas se for pra ser meu, ele vai voltar, eu vou achar, não sei o que é que vai acontecer. E, gente, quando foi hoje de manhã, obviamente eu não tinha o colar pra colocar, né? Aí eu fiquei bem assim, mas deixei pra lá. Vim pro trabalho. Quando eu cheguei do trabalho, eu tirei o casaco e coloquei na cadeira. Só que a manga do casaco caiu da cadeira, tava arrastando no chão. E eu agachei pra poder tirar, levantar a manga, né? E quando eu agachei, que eu olhei pro chão,